patrimônio cultural? O Enem vai cobrar isso de vocês. É todos os bens imateriais e bens materiais de um povo, tá? Toda a produção cultural imaterial e material de um povo. O que seria produção imaterial de um povo? O que é produção material? Posso passar? Vejamos aqui, ó. Mais um segundinho aí, né? Enquanto você copia, deixa eu ver se dá pra gente ajudar aqui numa pergunta. Para se fazer filme era obrigado a fotografia? Então quem veio primeiro, o cinema ou a fotografia? Sem dúvida, a fotografia, certo? A fotografia. O cinema iria trabalhar com essas imagens em movimento. Quando surgiu o cinema? 1895. 1895, com os irmãos Lumière, e de maneira mais profissional com Georges Méliès. Vai aqui uma indicação de filme para vocês. As Invenções de Hugo Cabret. Em As Invenções de Hugo Cabret você vai ver um pouco da história do cinema e de Georges Méliès, certo? Então vejamos aqui, ó, o que é um bem imaterial que pertence a um povo? Música, sua música, a tradição oral, hábitos de um povo. Quer um exemplo de tradição oral? Palavras que são usadas somente naquela comunidade. No Ceará nós usamos algumas expressões que são só nossas. Quando eu dei fé. O que é quando eu dei fé? Esse menino, quando eu dei fé, né? Quando eu percebi. Lá no Rio Grande do Sul existem termos que são só de lá. Guri, piá, prenda, ginetear, que é andar a cavalo. Há uma canção gauchesca que diz: eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro que o sol de verão. Entenderam? Isso caracteriza um povo, a tradição oral. Por outro lado, muitos termos nossos eles também não compreendem. Por isso que temos um dicionário do vocabulário usado no Ceará. E hábitos de um povo. O frevo do Recife, o vaneirão do Rio Grande do Sul, o axé da Bahia, o carimbó do Pará, o forró do Ceará. Aqui nós temos alguns exemplos, ó, expressão musical, tradição oral, eita, Pará, pai d'égua, né? Hábitos de um povo. É hábito aqui no Ceará, por exemplo, tomar café. Geralmente se toma café em clima frio. Aqui a gente era para tomar água de coco, bem mais água de coco, né? Mas o café é mais consumido do que a água de coco. É um hábito de um povo, cafezinho. Recebe visita, serve um cafezinho, né? Quente? Café. Não combina muito não. Bens materiais, ó. Eu dividi aqui os bens materiais em dois grupos. Primeiro, todos os bens móveis, quadros, esculturas, mobiliários, objetos utilitários. E os bens imóveis, edifícios e monumentos, que são tombados e apenas são restaurados, não podem ser modificados, alterados, pelo menos a sua fachada. Nós temos prédios assim aqui em Fortaleza, perto ali do Centro Cultural Dragão do Mar, onde fica a Secretaria da Fazenda. Tudo que nós estamos vendo aqui são recebidos naquelas 3 habilidades que nós vimos inicialmente, tá certo? Quadros, ó, só a título de exemplo: esculturas, mobiliário, objetos utilitários, igrejas, estilo barroco, escultura, arquitetura moderna.
Da esquerda, a Catedral de Brasília, projetado por Niemeyer. E à direita, um monumento em João Pessoa, na Paraíba, também projetado por Niemeyer. Muito bonito, vale a pena conhecer os dois. Queridos, quando vocês acessarem o site da Academia Enem, ou o Facebook Professor Volney Ribeiro, eu coloquei informações adicionais para ajudar na resolução de exercício, tá certo? Nem todos os exercícios a gente vai conseguir fazer hoje, muito pouco, né? Mas aí eu coloquei informações adicionais que vão ser úteis para vocês resolverem as questões, todas elas, certo? Aqui, ó, a gente vai falar de arte religiosa, arte barroca, neoplatonismo, arte gótica, ainda arquitetura renascentista, arte bizantina, pintura bizantina, arquitetura bizantina, igreja de Santa Sofia, arquitetura barroca, arquitetura romântica, o que é drama, o que são jogos teatrais, o que é o cinema novo, o que é melodia, harmonia, ritmo, movimento neoconcreto. Então são informações adicionais para vocês terem mais condições de resolver as questões. Apesar de que todas as questões são gabaritadas e comentadas. Nós temos ainda 6 minutos, tá? Eu queria resolver pelo menos umas 2 questões com vocês, tá? Pelo tempo, eu queria resolver com vocês aqui a questão 3. Vou começar com a questão 3. Então, curtam essa página. Ela foi criada esta semana especialmente para os meus alunos. Professor Volney Ribeiro, já tem muita informação lá, viu? Indiquem para os amigos de vocês, para eles também passarem no vestibular, certo? Vamos aqui à questão 3, ó. Comumente, a ideia de teatro se relaciona à ideia de jogo. Uma boa parte dos teatrólogos fala em jogos dramáticos como um dos modos de estimular e desenvolver o exercício poético em arte cênica, por possuírem alguns elementos comuns. Assinale a alternativa que contém os elementos do jogo dramático. Note uma observaçãozinha pequena aí, tá? Sobre o jogo dramático, sobre jogos teatrais. Jogos teatrais são jogos do improviso. Jogos do improviso. Põe a informaçãozinha aí. Geralmente isso acontece quando o elenco está se preparando para entrar em cena, ou quando amadores estão ensaiando uma peça. São jogos teatrais. Então a gente vai assinalar a alternativa que contém os elementos do jogo dramático. Para o jogo dramático, é necessário apenas personagem, são aqueles que vão encenar, e personagem a gente vê na letra A e D. Personagem é o principal aqui, né? Sem personagem, ação. E a ação a gente vê na letra A e na letra D. E o espaço cênico. A expressão vocal não é necessária, tá? Muito teatro não trabalha expressão vocal, mas nós temos ali um jogo dramático. Por isso que a nossa resposta é a letra A. A letra A. Por gentileza, questão 6. Sobre o cinema novo. Põe uma datazinha que pode ser importante aí. O cinema novo surge no Brasil em 1952. 1952. O cinema novo é uma obra de caráter popular.
obra de caráter popular. Qual o objetivo do cinema novo? Trazer mais realismo para o cinema. Trazer mais realismo. Por isso que os filmes desse período aqui, o cinema novo não durou mais do que 2 décadas, tá? Logo foi reprimido pela ditadura. Eram gravados na rua, em ambiente natural, no teatro, no estádio, por exemplo, numa esquina, dar mais realismo ao cinema. Ou seja, as cenas começam a ser narradas em ambientes naturais e não apenas aqueles artificiais montados em estúdio. Vamos aqui aos 4 tópicos que temos para analisar. O cinema novo foi um movimento de descolonização cultural, levando para as telas de cinema histórias que descreviam problemas sociais do Brasil, com alguns filmes que enfatizaram os problemas sociais do Nordeste brasileiro. Perfeito. Número 1, correto. Há um filme dessa época chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol. Lembra-se? 2. O cinema novo adaptou alguns clássicos da literatura brasileira para as telas de cinema. Entre eles, livros de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Gilberto Freire e Graciliano Ramos. Vidas Secas surge nesse período aqui. Com o cinema novo surge também maior preocupação social. Tá? Número 2, correto. Se 1 e 2 são corretos, a resposta pode ser letra A, letra D ou letra E. Número 3 está falso, né? Número 4. Número 3 aparece na letra D. Letra D. Vamos lá ver o número 3. A linguagem das chanchadas foi assimilada pelo cinema novo, sobretudo porque o movimento pretendia um cinema baseado no entretenimento acessível a todas as classes sociais. O cinema novo não tinha esse objetivo, tá? O objetivo era aquele que nós já vimos, dar mais realismo ao cinema, tá? Dar mais realismo ao cinema. O cinema não fazia diferença de classe social. O cinema novo não tem essa proposta. Não tem essa proposta, era dar mais realismo. O objetivo era que as cenas fossem narradas em ambiente natural. Falso número 3. Número 4. Em 1969, a estreia do cinema novo é reconhecida internacionalmente com a premiação de melhor diretor em Cannes de Glauber Rocha, com o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Queridos, vocês têm o gabarito, tem um comentário, e no Facebook, professor Volney Ribeiro, eu vou colocar os slides para que vocês tenham mais informação para compreenderem as demais questões. Desde já eu agradeço a atenção de vocês e para mim foi um privilégio estar com vocês, viu? Espero voltar logo. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau.